Marcos capítulo 5, versículo 21, diz assim a palavra do Senhor: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava ali junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à beira da morte, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. Então certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que fizera isto. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada de teu mal. E estando ele ainda falando, chegaram alguns do principado. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, para que te enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pão, tomou consigo o pai, mais uma vez, a mãe da menina. Vamos voltar, versículo 40. E riam-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai, a mãe, a menina e o que estavam com ele, e entrou onde estava a menina deitada. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém soubesse, mas disse que lhe dessem de comer. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Podemos assentar. Glória ao teu nome, Senhor. Irmãos, quase 2000 anos que se passou o relato da história que nós acabamos de ler, a história de Jairo e a história da mulher do fluxo de sangue. Quantas e quantas vezes essa mensagem foi pregada ao longo desses séculos, ao longo dessas gerações? Quantas vezes essa mensagem alimentou o rebanho do Senhor? Quantas e quantas vezes essa mensagem foi lida nos púlpitos? E a história de Jairo e da mulher do fluxo de sangue tem algumas coisas em comum e outras coisas muito distintas. Em comum se fala de 12 anos. A mulher do fluxo de sangue sofreu por 12 anos com o mal ali, com aquela hemorragia.
A filha de Jairo trouxe para Jairo quase 12 anos de alegria. A mulher do fluxo de sangue, ela se tornou uma mulher pobre que teve que gastar todos os seus recursos para cuidar, para tratar aquela enfermidade. Jairo, pelo contrário, ele era um homem rico, pela posição que ele ocupava ali como chefe da sinagoga, né? Há algumas coisas em comum entre os dois, outras distintas, outras diferentes. A mulher, ela acreditava que simplesmente tocando no Senhor Jesus ela ia ser curada, e ela foi curada. Amém. Em comum entre ela e Jairo levou Jesus até a sua casa, e ali Jesus orou por aquela menina e ela ressuscitou. Existe também entre eles em comum, além da cura, que somente os dois nesses textos, somente os dois se prostraram diante do Senhor Jesus. Mas o que eu queria trazer aqui para os irmãos, muito mais da história desses personagens, do relato da cura dessas pessoas, uma reflexão naquilo que aconteceu, do que ocorreu nessa situação, nessa história, que é algo para nós, para o nosso dia a dia, para o fortalecimento da nossa fé, para a nossa caminhada de fé juntos até a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria trazer desse texto alguns ensinamentos que está do Senhor Jesus para nós, de tudo ali que aconteceu naquela situação, nesse contexto. O primeiro ensinamento que eu queria compartilhar com os irmãos, que o Senhor falou comigo, amém, ao decorrer dessa semana, é a respeito de uma pessoa que veio da casa de Jairo trazendo uma mensagem para Jairo a respeito da filha dele. Ele trouxe uma mensagem que hoje, no contexto que nós vivemos, que o mundo está passando, a qual não é novidade para ninguém, irmãos. Nós vivemos o período em que mais se apresenta a vinda do Senhor Jesus pelos sinais que estão acontecendo. Sim, é verdade. Nós podemos falar a respeito da apostasia, o afastamento, o esfriamento da fé. As profecias que Jesus profetizou em Mateus, capítulo 24, o esfriamento do amor das pessoas, o aumento da iniquidade, da maldade no globo inteiro, não é só no Brasil não, a humanidade inteira. O levantamento de muitos falsos profetas, o tempo do engano, nós vivemos o tempo do engano. E eu queria fazer uma reflexão com os irmãos, trazer uma reflexão para nós a respeito da mensagem que aquele homem que veio da casa de Jairo trouxe para ele. Em Lucas, capítulo 8, no versículo 49, é a mesma passagem. Lucas, capítulo 8, versículo 49. E estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes do príncipe da sinagoga, que era Jairo, dizendo: a tua filha está morta, não incomode o mestre. Não incomodes o mestre. Meus irmãos, essa fala tem sido a fala mais comum dos nossos dias de hoje. Não foi por acaso que essa mensagem está sendo pregada hoje, irmãos. Nós que estivemos aqui na escola dominical, nós estamos falando de oração, oração que Deus não responde. Quem somos nós para dizer qual a oração que Deus não responde, irmãos? Quem tem que falar com nós é o próprio Deus. Amém. Seja através da sua palavra, seja através de sonhos, seja através audivelmente, irmãos. A oração que Deus não responde. Meus irmãos, há um tempo atrás, não muito tempo, um irmão na fé que eu admiro muito, admiro ele pelo seu conhecimento, por tudo aquilo que Deus deu para ele, a capacidade que Deus deu para ele. Eu falando em evangelizar,
ele não acredita mais que as pessoas que são evangelizadas irão se converter. Não acredita. Não acredita. Irmãos, eu tenho um vizinho, eu já contei essa história há muitos anos atrás. Eu tenho um vizinho, ele cresceu com a gente e cada um foi para o seu caminho. Ele era de uma família, vamos dizer assim, numa condição socioeconômica muito melhor do que a nossa. Ele teve mais oportunidades de adquirir conhecimento, estudar e ter uma boa profissão. Esse meu vizinho, ele se enveredou para o mundo das drogas. Ele se enveredou para o mundo das drogas e a sua mãe era uma senhora cristã e ela orava para esse homem todos os dias. Não posso dizer se ela orava de dia e de noite, mas pelo testemunho que ele deu, essa mulher orava insistentemente por esse homem. Ao contrário da mãe, o pai não era convertido. O pai não era convertido. Como eu trabalhava muito na minha fase adulta, quando eu cheguei à fase adulta, passei a trabalhar, eu sempre trabalhei muito, meus irmãos. E eu perdi um pouco de contato, apesar dele morar 50 metros da minha casa, mas meu irmão, que tem contato com toda a vizinhança, me falava: olha, fulano fica gritando de noite pela abstinência, já não tem mais dinheiro para consumir sua droga, para consumir suas bebidas, ele fica gritando. Eu chegava, saía cedo, chegava tarde, cansado, dormia, nem ouvia, de tão que a pessoa vivia. E ele contava no seu testemunho que a vida dele era assim: gostava da cerveja, gostava do pó, gostava lá da marihuana, né, daquela erva, de fumar aquela erva, e era a vida dele. E a mãe sempre persistia em oração pela sua vida. E o seu pai sempre falava para ela assim: olha, não incomode mais o mestre, porque ele não tem jeito. Para ele é CCC, cadeia, cadeira de roda ou cemitério. Não incomode mais o mestre. Esse relato que eu estou falando é o testemunho dele, porque esse homem se converteu. Glória a Deus. Depois de muitos anos ele se converteu. E ele dá o testemunho a respeito. Não incomode mais o mestre. A palavra de Deus fala que o nosso primeiro ministério, irmãos, é dentro da nossa casa. Aquele que não cuida dos seus, ele nega a fé. Como é que está a nossa casa hoje? Nós já dizemos para o Senhor, nós já dizemos para nós mesmos no nosso coração: não incomode mais o mestre, por aqueles que estão perdidos, estão nas drogas, estão na prostituição, por aqueles que estão na rua, aqueles que estão aí, a gente chega aqui numa quarta-feira para oração, você vê um monte de pessoas nos bailes, nos teatros, nos estádios. Aqui do lado tem uma sala de teatro, né? Uma bagunça só. As pessoas na rua se divertindo, se perdendo. No nosso coração jamais deve entrar essa palavra: não incomode mais o mestre. Nós devemos orar por eles, os perdidos, os caídos, os desviados. Amém. Somente o Senhor pode nos dizer se devemos orar ou não. Se não devemos orar. Não, pelo contrário, o Senhor nos manda orar. Apesar de nós estamos vivendo num mundo, irmãos, que é um caos, se nós pararmos e refletirmos, nós somos uma igreja de pessoas muito mais maduras. A nossa infância, a nossa juventude foi num tempo que nós não vimos o que nós estamos vendo hoje. A perdição que está esse mundo, a violência que estão as cidades, a violência que está o mundo, as guerras. Nós vivemos num tempo, irmãos amados por Deus, que muitos estão clamando para o Senhor Jesus voltar logo. Mas o Senhor Jesus, Deus tem uma vontade no seu coração. Deus tem uma vontade, está expressa na palavra dele. Deus não quer que nenhum se perca. E Deus, Jesus, não tarda em voltar.
Jesus não está tardando em voltar, irmãos, Ele está esperando que todos venham se arrepender. Amém. E muitos têm falado no seu coração: não incomode mais o Mestre. Aleluia. O pior, irmãos, é dentro do ciclo cristão. Volta logo, Senhor Jesus, Maranata. No tempo oportuno o Senhor vai voltar, irmãos. Mas enquanto o Senhor não volta, irmãos, nós temos que ser a candeia, nós temos que ser a lamparina, e nós temos que ficar no alto ali, iluminando. Amém. Amém, Senhor. Nós temos que iluminar esse mundo, nós somos sal desse mundo. Graças a Deus. É nós que temos que trazer luz para essa vida, para esse mundo. Glória a Deus. A palavra de Deus nos chama de peregrinos. Nos fala que nós não somos aqui, nós não somos desse reino. O nosso reino não é aqui, mas nós estamos aqui para servir o reino do Senhor. Amém. Nós somos embaixador do reino de Deus. Glória a Deus. E nós estamos aqui para servir o Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. A palavra de Deus fala de uma parábola. Jesus conta uma parábola no Evangelho de Lucas, capítulo 18, conhecido dos irmãos, a parábola do juiz iníquo, a parábola da viúva persistente. Bendito é o Senhor. Deus nos chama a uma vida de oração constante. Amém. 18:1 disse-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Nunca desfalecer, irmão. Hoje nós vivemos o tempo do esfriamento, o tempo do afastamento, o tempo do conhecimento. Às vezes conhecemos muito de Bíblia, irmãos. Conhecemos muito. Temos faculdades, fizemos 2, 3 faculdades, somos profissionais, formados, capacitados em várias áreas. Mas o que é principal para a vida do cristão, que é a oração, é o que ele mais negligencia. Aí ele começa a ver esse mundo do jeito que ele está, e ele começa a pedir o Senhor para voltar. Não quer incomodar o Senhor Jesus pelas almas que estão se perdendo na nossa casa, na nossa sociedade, no nosso meio, no nosso convívio. E a palavra que mais soa no nosso coração, nos tempos de hoje, no tempo da igreja, é: não incomode. Eles olham a situação do jeito que está hoje e não vê esperança. Mas Jesus diz algo para Jairo: Jairo, Amém. não temas, crê somente. Jesus não falou mais nada com Jairo. Jesus não falou mais nada. Não temas, crê somente. A palavra do Senhor para nós hoje: não temas, crê somente. Aleluia. Estava diante de Jairo escolher ali: ouvir o que a sua casa estava falando, quem veio da sua casa te avisar, ou ouvir o que o Senhor Jesus estava dizendo. Glória a Deus. Glória ao teu nome. O interessante, irmãos, quando eu falo assim, muitas das vezes estão batendo na porta do coração essa palavra de não incomode mais o mestre. Muitas das vezes essa palavra vem de alguém que está perto de nós. Não tem mais jeito para ele. Aquilo dali não converte mais. Aquilo dali não se liberta mais daquela situação. Aquilo dali não tem mais mudança. E são às vezes pessoas que estão do nosso lado, estão chegando diante de nós, estão falando para nós: não tem jeito não tem jeito. Cuidado. O ensinamento que Deus está para nós: cuidado com quem vem te dizer para você: não incomode mais ou menos. É caso perdido. Não, é só se o Senhor disser. Não tem jeito. Amém, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Outro ensinamento dessa passagem que o Senhor trouxe ao coração e compartilhar com a igreja é que, apesar do Senhor ter ali 12 discípulos e uma multidão cercando ele, o Senhor não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João. Amém. Isso é um
ensinamento para nós. Todos os apóstolos, irmãos, todos que foram chamados, eles tiveram uma importância singular na formação da igreja, no crescimento da igreja, na história da igreja. Mas por 3 vezes o Senhor chamou Pedro, Tiago e João. Ele não chamou todos, ele falou: vocês ficam aqui, só vem comigo Pedro, Tiago e João. Por que Pedro, Tiago e João, irmãos? Porque nem todos, irmãos, estão para compartilhar a mesma fé sua, que você tem em Deus, a sua crença, nas situações que você vive. Nem todos, irmãos, você não pode chamar todos. Isso é um ensinamento para nós. Nem todos compartilham da mesma fé. A Bíblia não mostra isso. Não fala que eles fizeram algo diferente, Pedro, Tiago e João, com Jesus. Jesus não disse dos outros, mas é um sentido aqui, irmão, para Pedro, somente Pedro, Tiago e João. Talvez se tivesse chamado Tomé, será que Tomé iria acreditar naquilo que estaria acontecendo? Naquilo que ele estava sendo preparado? Eles têm algo singular na palavra de Deus. Pedro, Tiago e João. João era o mais próximo de Jesus, era chamado de apóstolo do amor, que estava recostado no peito de Jesus. Pedro foi o único que andou sobre as águas, irmãos. Aleluia. Pedro, com tudo que Pedro era, aquela brutalidade dele, aquela pessoa explosiva, aquela pessoa que muitas das vezes, irmão, era muito afoito. Pedro andou sobre as águas, tinha algo singular nele. Tiago, irmãos, Tiago foi o primeiro apóstolo que morreu por Cristo Jesus. Dos apóstolos que seguiram com Jesus, foi o primeiro mártir dos apóstolos que morreram pela palavra de Cristo Jesus. Isso é um ensinamento para nós, irmãos. Nem todos estão na mesma fé que você vive. Nem todos podemos compartilhar aquilo que é muito pessoal. Porque eu digo, irmãos, porque o terceiro ensinamento nos mostra isso, que eu vou compartilhar com os irmãos. O terceiro ensinamento, que Jesus, chegando ali naquela casa, aquele povo, irmão, estavam ali as pranteadeiras que foram contratadas para chorar, para fazer escândalo, ali naquele momento de luto, sabe? E Jesus pergunta para elas: por que vós alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. As pessoas que foram contratadas para chorar ali estavam rindo de Jesus. Eles estavam rindo do que Jesus falou. Ela não está dormindo, ela não está morta, ela só está dormindo. Eles não acreditavam no Senhor Jesus. Como também aquela multidão que apertava e espremia o Senhor Jesus. Somente 2 chegaram diante de Jesus, se prostraram diante do pé dele. Aquela multidão ali estava querendo espetáculo, irmãos. Estava querendo ouvir o Senhor Jesus, mas não acreditavam no Senhor Jesus. Não tinham fé nele. E Jesus fala: por que vocês alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, vocês também não vão entrar. E os que com ele estavam, entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Glória a Deus. E logo a menina se levantou e andou. Aleluia. Pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Jesus dá um recado para aqueles que estão dentro ali daquele local, onde a menina estava morta, onde o Senhor tomou pela mão e mandou ela levantar. Jesus falou assim expressamente para eles: olha, que ninguém o soubesse, mas disse que
mandou-lhes expressamente que ninguém ficasse sabendo. Versículo 43. Da mesma forma que o Senhor Jesus pegou os três, Pedro, Tiago e João, e disse para não contar para ninguém o que aconteceu ali, foi no Monte da Transfiguração, onde eles foram com Jesus. Falou para os meus: não conte para ninguém o que vocês viram aqui. A outra vez que o Senhor Jesus chamou os seus discípulos foi no seu momento de maior aflição que o Senhor estava passando, que estava aproximando o momento da sua crucificação, de serem entregues aos capturadores. O Senhor Jesus chamou Pedro, Tiago e João para orar no Getsemane. Fica esse ensinamento para nós: nem todos compartilham da sua fé, da sua crença no Senhor Jesus, que o Senhor Jesus pode fazer. Nem todos. Olha para quem você compartilha a sua fé. Eu falo por mim mesmo, irmãos, porque há algumas semanas, ou até mesmo muito mais de um mês atrás, aconteceu algo comigo que eu não pude compartilhar com minha esposa, mas meu coração estava apertado, eu tive que compartilhar com Deus, porque eu conversando com minha esposa, o que estava acontecendo, ela estava entendendo de outra forma, mas por dentro eu estava entendendo algo, eu estava me incomodando muito e estava me apertando o meu coração, e eu me coloquei diante de Deus e clamei ao Senhor, e o Senhor me deu a resposta. Glória a Deus. Através de um servo de Deus. Mas eu não posso compartilhar com ela. Vocês podem até falar para ela, ela não sabe, eu não falei para ela o que estava acontecendo, ela nem sabe, já aconteceu, já passou. Deus já deu a vitória. Aleluia. Porque estava acontecendo algo que ela estava falando a respeito desse algo sem saber, porque eu estava do outro lado e eu estava vivendo esse algo. Eu estava sentindo, ela não estava sentindo. Mas eu fui falar com Deus, e nem tudo, a nossa fé, nem tudo que está para nós, a gente pode compartilhar com as pessoas. Às vezes são pessoas próximas de nós. Os apóstolos, eles eram próximos de Jesus Cristo. Os apóstolos, eles eram próximos, mas somente 3 o Senhor Jesus tirou para ir com eles. Somente Jairo entrou com eles ali, para ver a filha dele ser levantada e ser ressuscitada. E a mãe? E a mãe. E a mãe da menina, né? A mãe também. Somente eles, irmãos. Somente eles. Primeiro ensinamento: não incomode mais o mestre. Tão somente crer, irmão. Tão somente crer. Essa é a mensagem do Senhor. Sua igreja. Glória a Deus. Não leve qualquer um a sua fé. Não leve qualquer um. Não leve. Glória a Deus. Glória a Deus. E não conte para as pessoas aquilo que o Senhor reservou só para você. Não conte. Guarde para si mesmo.